Gravando. Vamos lá. Então vamos lá, ó. Ontem nós trouxemos aqui uma palavrinha no sentido de que a culpa não é nossa. Que alguém tem culpa? Alguém aqui vai suicidar? Lógico que não, né? Nós não temos culpa de nada. Perdemos o emprego? Perdemos. Perdemos a família? Perdemos. Perdemos a esposa? Perdemos a namorada que a gente gosta? Perdemos a noiva? Perdemos a mulher dos sonhos? Deixamos de ser um bom pai? Deixamos de ser um bom irmão? Deixamos de ser um bom filho? Deixamos de ser um bom marido? Tudo culpa da unha. A culpa não é nossa. Ele está acusando a gente, mas por isso ontem no vídeo de ontem eu pus: a culpa não é sua, a culpa não é nossa, a culpa, olha para você ver, às vezes você perdeu a mulher da vida sua, da sua vida, e você perdeu por culpa de quem? Ah, bichinho, hein? Gilberto, mas eu perdi por culpa dele, mas não é possível que ele vai me atentar desse jeito. Por isso que Jesus tem nos ensinado uma oraçãozinha aí, muito simples, muito valiosa, né? Um verdadeiro exorcismo. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos do mal, porque Jesus sabe o poder do bicho, né? Ele faz eu perder o que eu tenho de mais. Ele faz eu perder a saúde, ele faz eu perder os dentes, ele faz eu perder a dignidade, ele faz eu perder a responsabilidade, ele faz eu perder a estribeira, ele faz eu ficar nervoso, ele faz eu perder a temperança, ele faz eu perder a calma, né? Por isso que ele veio para destruir, ele destrói tudo, é uma máquina de... Agora criaram um trator, não sei se vocês já viram, não sei se o seu Luiz já viu. Agora não existe arar a terra mais não. Não, agora é na frente. Criaram uma maquininha agora que você passa o trator, que ali vai derrubando e triturando tudo, vai virando tudo pó e já vai semeando por ti, né? Aquilo ali já vai virando adubo, já vai... né? Aquilo ali é o demônio puro, vai destruindo tudo que tem na frente, né? Aliás, devia chamar demo, né? Um trem é bravo. Gente, nós não temos culpa. Ontem nós falávamos assim: se o senhor irá encontrar uma pessoa pulando de um prédio para suicidar, Efésios 2:11, é só chegar lá e falar: sua anta, vai pro lado aí, não é culpa sua. Mas eu perdi minha mulher. Eu falei assim, não foi você que perdeu, você que andou com quem você não devia ter andado. Você foi dar conversa pro... Vai dar conversa, lembra da Eva? Aí você tem que falar pro rapaz lá, assim, você lembra da Eva? A Eva foi dar conversa para Satanás, onde que parou? Acabou comendo o trem lá, não podia ter comido, né? O Satanás falou para ela que ela ia virar Deus, né? Ela ficou doida, né? Só que era mentira, né? O Satanás veio falando pra gente que a gente podia beber, podia usar, que a mulher ia aceitar, que a mulher ia dar conta de aceitar, que a mulher era boazinha, que ela aceita, né? Aceita não, é mentira. Ninguém aguenta um tonto dentro de casa, não. Só se for santa, né? Só se for santa, santa aguenta. Ou outra tonta, né? Assim mesmo de vez em quando sai até faca, né? Até mãe. Eu já levei um aqui uma vez na casa da mãe e a mãe falou: aqui não entra não, né? Até morreu aqui, tadinho. O Coré morreu tonto aqui o carro passou em cima dele, né? Não é isso? Levamos ele lá na casa dele um dia, a mãe dele falou: não, eu já tenho medida protetiva contra ele, aqui não entra. Medida protetiva é quando o juiz manda uma determinação, acabou com tantos metros fora da casa, né? E aí o Satanás fala: tá vendo? Nem tua mãe não gosta de você.
caboclo recebe uma culpa extrema. É beber cachaça mesmo, né? E ele não era droga, era só cachaça, né? Não, vai beber dia e noite mesmo, pedreirão de primeira qualidade, né? Mas a culpa, a pessoa alimenta da culpa. A pessoa fala, eu que sou culpado, eu que perdi a minha esposa, eu que perdi o relacionamento, eu que não fui um bom pai, eu que não fui um bom filho, eu que não fui um... Mentira! É a mesma mentira da serpente para Eva. Mentira! Ah lá, é o pai da mentira. Você gosta da sua família, você foi sim um bom pai, você tem amor no coração pelo seu filho, você tem amor no coração pela sua mãe, pela sua esposa, só que ela não deu conta, ué. Quem dá conta de viver com Satanás? Você virou Satanás. Quem se mistura com Satanás, Satanás é, ué. Né? Quem se mistura com o bicho, bicho é. Você deu a mão pro bicho, né? Eu era o próprio Satanás. Não parava nada perto de mim, nem porta, nem, né? Meu casamento de 200 anos atrás, uma vez a esposa pegou meu celular. Naquela época celular não tinha quase nada, era aquele celularzinho, né? Ela viu uma mensagem lá, né? Peguei o celular, pinchei na banca, quebrei a casa, que não ficou pedra sobre pedra, por conta de uma mensagem de celular, né? E era verdade, eu estava traindo ela, coitada, foi mais traída do que eu. Então, a culpa não é minha. Por que a culpa não é minha? Porque tem um bicho nas minhas costas. A culpa foi da Eva? Não. A culpa foi da serpente. Deus chegou perto de Adão e falou, Adão, por que você comeu a maçã? Por que você comeu do fruto proibido? Eu te falei para não comer. Ah, foi a véia da Eva. Eva, por que você fez? Foi o Satanás. Deus então fechou o paraíso com flechas flamejantes, livro de Gênesis, pôs para correr, Satanás, Eva, Adão, se tivesse cachorrinho para pagar, some daqui, desaparece da minha frente. Todos foram privados da graça de Deus. Todos. É verdade que Deus tentou resgatar a humanidade através de criar 400 mil sacerdotes lá na Terra Prometida, né? Deus ia criar uma nova geração. Gente, Deus tentou de tudo para evitar enviar o Filho dele. Olha que Deus usou profeta, Deus fez obra, Deus mandou praga, olha que Deus fez isso para tentar evitar a vinda do Filho. Quem conhece o Antigo Testamento, ainda que um pouquinho, pode ver a luta de Deus para salvar a humanidade, para trazer o homem de volta, largar Satanás isolado, porque esse não tem conserto. Esse Deus falou assim, você some daqui de vez. Eu quero nunca mais ver a tua cara, nem. Ele se tornou inimigo de Deus, né? Quem conhece a Bíblia sabe que Satanás é inimigo de Deus. E quem se torna amigo de Satanás também se torna inimigo de Deus. Por isso não ameis o mundo e nem as coisas do mundo, porque quem ama o mundo se torna inimigo de Deus. Na verdade, Deus detesta, não sei se eu posso usar essa palavra, é melhor eu usar a palavra ira, né? Deus tem ira de Satanás, das coisas de Satanás e do mundo de Satanás. Hoje eu vim falando para o Tonico, nós precisamos conhecer Deus. Eu conheço o Kaique? Não conheço o Kaique, não vivo com ele o tempo inteiro. Eu conheço a Laine, minha esposa, conheço a Ana Cláudia, minha filha, né? Porque eu convivo com elas o tempo inteiro, né? E Deus eu conheço? Para conhecer Deus eu preciso conviver com Deus. Eu preciso misturar com Deus. Deus precisa fazer parte do meu dia. Eu preciso ter conhecimento de Deus. Eu preciso saber o que Deus é para mim e o que eu sou para Deus. Eu preciso ter relacionamento com Deus, né?
como que Deus me serve e como que eu sirvo a Deus, né? Ontem o Tunico estava com um compromisso, realmente não poderia ter vindo, mas em um determinado momento ele falou assim, não, mas eu estou bem, né? Aí hoje eu falei para ele, não vamos falar que está bem mais não, esse negócio de falar que está bem, não. Nós vamos usar a expressão da agora para frente, porque nós entramos numa nova estrada, numa nova caminhada. Nós vamos usar a expressão, eu não vou hoje, mas eu estou com Deus. Oh, que é isso? Se você está com Deus, pode vir biqueira, bicudo, besorro, bisavô, pode vir o que for, pode vir pode vir tri, pode vir, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu estou com Deus. Nós estamos com Deus hoje? Amém. Nós estamos com Deus? O Sr. Luiz passou uma palavra para o Christian muito forte, muito bonita, né? Do homem epilético, né? E ontem eu falei para o Christian, agacha. Ó, Deus agachou contigo. Deus vive dos olhos para dentro. O diabo vive dos olhos para fora. Deus é interior, o diabo é exterior. Gilberto, como é que você sabe isso? Porque está escrito na Bíblia. Ou não sabeis que sois templo do Espírito Santo de Deus? E Jesus falou, não tenha medo de homem de carne e osso, mas dos espíritos imundos espalhados pelos... Olha, dos olhos para fora, demônio. Dos olhos para dentro, Cristo. Não é? Deus age de dentro para fora, ó, de dentro para fora. O demônio age de fora para dentro. É sempre uma força contrária à outra. É por aí que nós vamos conhecendo o mundo espiritual. O que é o mundo espiritual? É um atuando de fora para dentro, tentando me seduzir com as carcinhas vermelhas, né? A boate azul, né? Doente de amor. Procurei remédio na vida noturna. Olha o que ele foi procurar. Procurar remédio na vida noturna. O que ele estava querendo viver? Dos olhos para fora. Porque ele estava procurando remédio onde? Na vida noturna. Ele queria um alívio, porque a mulher dele tinha largado ele. Lembra na música? Tadinho, ele estava doente de amor. Ele estava doente de amor. Ao invés de ele procurar um remédio dentro, né? Dos olhos para dentro, ele foi procurar um remédio dos olhos para fora. Doente de amor, procurei remédio na vida noturna, com a flor da noite, em uma boate ali na zona sul. Depois no final da música ele diz que bebeu tanto que não consegue lembrar sequer. É na continuação que o senhor está cantando, não quer beber, é na continuação que o senhor está cantando. Ele diz o seguinte, eu bebi tanto que eu não consigo nem lembrar. Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer. Qual é o nome daquela? É culpa dele de ter bebido demais? Já foi da noite da boate azul. Essa música aí todo mundo sabe. Não é? E é culpa dele de ter bebido demais? Não. Oh. E se ler daí chega em casa e dá um tiro no ouvido. E ele ter perdido o amor dele? É culpa dele? O demônio pôs tanta cachaça na vida dele que não há mulher no mundo que aguenta. E ela às vezes gostava dele, tadinho. Às vezes ela aguentou 3 anos. Olha que prova de amor, né? Às vezes ela aguentou 2 anos, 3 anos, 5 anos. E ele bebendo, barbo, teco. E o demônio falou, sai bobão, ó, tá todo mundo indo pro futebol. Tá todo mundo, né? Porque o demônio sabia que se tirasse a mulher dele, ia conseguir misturar ele agora com o povo da rodoviária, né? É mais um para a rua. É mais um pertinho do suicídio. É mais um extraviado. É mais um papá, que é mais um para cadeia, né? É mais um para causar o caos do mundo, né? O caos do mundo. É mais um para destruir a paz do mundo, né? Olhos para fora, né? Os olhos para fora.
Jesus interior. Você tem que... eu quero encontrar Jesus. Vira do avesso. Você encontra. Gilberto, como é que eu viro do avesso? Conheça-se, conheça a ti mesmo e conheça a sua fé. Lute por ela. Lute pela sua fé. Lute pelo seu interior. Lute pelos seus sentimentos. Lute pela presença do Espírito Santo. Deus escreveu na Bíblia que o Espírito Santo está dentro de você. Por que você não busca ele? Está escrito. Não sai para o mundo aí dizendo que o Espírito Santo está dentro da gente, não. Prova, seja testemunha viva para as pessoas de que o Espírito Santo mora em mim. Eu tenho que ser testemunha viva. Eu não tenho que falar para os outros aí que testemunham. O Espírito Santo mora em mim. Ninguém quer saber disso, não. O povo quer saber o que esse Espírito Santo que mora em mim faz. Qual que é a obra dele. Porque se o Espírito Santo de Deus mora em mim, o que ele faz dentro de mim? Ou ele só mora aqui porque ele não tem lugar para morar? Ou ele não tem dinheiro para pagar aluguel? Né? Arruma uma moradinha para mim aí. Não, o Espírito Santo de Deus mora em mim, porque Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Eu quero ser alimento na sua vida. Eu quero entrar, eu quero fazer morada. Eu quero caminhar contigo. Eu quero ser junto de ti. Eu quero ser seu amigo. Eu quero ser a sua luz. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu estou dentro de você. É a minha pilha, é a minha energia. A ponto do apóstolo Paulo dar um testemunho lindo, talvez um dos mais lindos que eu já ouvi na minha vida. Já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Talvez um dos testemunhos mais lindos da história da humanidade, né? Uma pessoa, um ser humano pecador falar uma coisa dessa. Uma pessoa sofrida porque ele tinha um espinho na carne e Deus não tirou o espinho da carne dele. Porque na terceira vez que ele orou, na quarta ele já não orou mais, porque Deus revelou para ele que falou: isso aí, meu filho, isso aí é teu, não adianta. A minha graça te basta. Vamos buscar a nossa fé, lutar por ela. Vamos multiplicar os talentos. Se Deus deu uma fé para a gente, nós somos obrigados a dobrá-la. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, ontem o Christian lia aqui, lá no finalzinho da palavra do epilético, você dirá essa montanha, atira-se ao mar e ela vai. Mas isso tem que sair de dentro, não é da cabeça, não. Ficar lá na montanha, sai daqui e vai para o mar, você vai morrer lá debaixo da montanha. Porque isso é espiritual, isso não é cabeça, não. Eles vão te internar, né? Porque isso não... Assim como Jesus curou o epilético lá, o filho do homem lá, espiritual, Jesus não curou da cabeça, não. Jesus foi lá e arrancou o demônio dele. Igualzinho a véia fazia comigo lá em Cláudio, né? Arranca o mal olhado, arranca os embaraços, arranca a sujeira, arranca, ia arrancando, ia tirando, ia arrancando, ia tirando, ia arrancando, esse nervo, a praga esse bicudo, esse trem que não sai, essa falta de paciência, né? Essa falta de caridade que nós temos às vezes, né? Isso é obra do mal, gente. Vamos pedir a Jesus por isso que eu preciso andar com Jesus, porque para tirar essa nhaca, arrancar esse coração de pedra. Ezequiel 26 ou 36, sei lá. Eis que vou tirar o coração de pedra e vou te dar um coração de carne. Olha que maravilha. Arranca esse trem de pedra, arranca esse homem frio que eu sou. Eu não dou um abraço, eu não dou um sorriso, eu sou um homem fechado. Eu não dou parece que o mundo está negro, parece que as coisas estão tudo preta, parece que eu não acredito em nada, parece que está tudo ruim, ninguém vale nada, ninguém presta, todo mundo é vagabundo, parece que eu não gosto de ninguém. Isso é capeta, gente. Essa é a missão de Deus para nós, é a libertação. Só que essa libertação vem de dentro para fora.
Por que Jesus atua de dentro para fora? Porque Jesus sai do coração para expulsar o demônio de fora. O demônio sai de fora para abafar o espírito. Tem um determinado versículo da Bíblia que fala: não extingueis o Espírito Santo de Deus. Qual? Lucas 6. A boca fala do que o coração está cheio. E o diabo, o que ele quer fazer comigo? Ele quer entrar na minha consciência, que é mental, e rebentar com a minha consciência, para que eu ande 24 horas pesado, para que eu ande 24 horas, 48 horas sendo acusado de ter errado, por isso que a pessoa entra no boteco, porque aquilo ali alivia, sabe? Por que uma pessoa bebe? Porque ele precisa ser aliviado daquela culpa. O que eu falei aqui ontem sobre o Tunico? Você acha que nós vamos conseguir tirar o álcool, a droga do Tunico? Nunca na vida, pois aí o mundo está cheio de droga. Nós temos que tirar o quê? A tensão da cabeça dele. O dia que o Tonico se sentir aliviado, se sentir sereno e se sentir em paz, sem esse peso de consciência, o dia que ele se sentir que não é culpado de nada dessa vida, vai usar droga para quê? Vai usar droga para quê? Ué? Lógico que a gente usa droga porque a vida tá ruim, ué. Mas, gente, quem que gosta daquilo? Por que a Teté usa droga? Porque a vida tá uma desgraça, ué. É um próprio inferno. E quem aguenta viver no inferno? Né? E por que a obra do demônio que é de fora para dentro acaba com a nossa vida? Ele tem que te destruir para você usar droga. Porque a vida vira uma desgraça. A vida vira um inferno. Às vezes a gente chega até a expressar: minha vida está um inferno. Ué, se a minha vida está um inferno, eu tenho que beber cachaça mesmo, senão eu não aguento. Aliás, a cachaça, se não fosse a cachaça e a droga, o índice de suicídio seria 300 vezes mais. Porque a cachaça é a droga que ainda dá uma aliviada, né? Se não existisse cachaça, tira a cachaça e a droga do mundo para você ver se o número de arma que o povo vai comprar, o remédio na farmácia, né? Nós temos é que tirar a nossa culpa. Esse acusador está nos acusando dia e noite, Apocalipse 12:10. Dia e noite esse acusador nos acusando de todos os erros da nossa vida, de todas as derrotas. Você não presta, teu irmão que é bom. Você perdeu tudo na vida. Você é um moleque, você não presta, você não vale nada. Acabou que não aguenta, vai pro boteco mesmo, vai pra biqueira. Talvez não há Deus que segura. Porque o acusador é muito forte na nossa vida. Porque nós ainda temos um acusador muito grande na nossa consciência. Porque o dia que o demônio pegar a consciência do Christian, tadinho, ele acusa dia e noite. Apocalipse 12:10. Eu ouvi no céu uma voz forte que dizia: agora chegou a salvação, o poder, a realeza de nosso Deus, assim como a autoridade de seu Cristo, porque foi precipitado o acusador de nossos irmãos, que nos acusava dia e noite diante de nosso Deus. Nos acusava dia e noite. O acusador entra na minha mente e faz com que a minha consciência se reverta. É mais ou menos essa figura. Fica aqui de pé para todo mundo ver. A figura da camisa do Kaique aqui, ó. Aqui, ó. O acusador faz eu ser assim contra mim mesmo. Eu me torno essa onça brava. Parece que é um homem com essa cabeça. Hã?
Mas o lobo tem dedo? Olha o lobo aqui, ó. Mas e esse dedo? Não sei quem é, não. É o lobo fazendo assim. Um coração, um lobo e eu sim. Então, é mais ou menos a gente se revolta contra a gente mesmo. E só tem um jeito de acalmar esse lobo: química na cabeça. Porque você fica doido. Você perdeu a mulher, você perdeu o emprego, você está sem dinheiro, você tem dívida para pagar, você não é um bom pai, você não é um bom marido, você não é um bom filho, o aluguel você não tem dinheiro para pagar, você não tem onde morar, o chuveiro você já não tem mais, queimou, mas não tem dinheiro também. Você vira ou não vira um trem desse aí? Mas tem outros jeitos. Você se revolta contra você mesmo e não tem outra saída para o ser humano a não ser botar química na cabeça para dar uma relaxada. Não tem outra saída a não ser botar uma química na cabeça para dar uma relaxada. Tá vendo, Romano? Que não é... Como é que chama o trenzinho que você usou lá, uma fumacinha que eles deram lá, não sei, né? Tem uma comunidade aí que eles põem uma fumacinha para a pessoa, né? E depois daquela fumaça acabou, a pessoa não vai usar mais. Incenso, tipo incenso. Não é isso, não é fumacinha, não. Nós temos que entender, compreender e conhecer. Entender, compreender e conhecer o porquê que eu uso a química. Por que que eu uso a química? Por que que eu usei cachaça na minha vida durante tantos anos? Pois é lógico, eu era tímido ao extremo. Como é que eu ia chegar em mulher? Eu não tinha coragem. E depois que eu dei hábito, como a dependência estava no meu sangue, eu era um predisposto. Não é, Romano? Nós temos que entender, compreender. Conhecereis a verdade vos libertará. Na Bíblia está escrito que é com fumaça? Não. Chá? Não. Né? Não é com remédio? Não. Como que liberta? Conhecendo a verdade. O dia que você conhecer você, acabou. O dia que eu me conhecer e saber que o mundo espiritual está ao meu redor, seja dentro de mim pelo Espírito Santo de Deus, seja de fora de mim pelo espírito do mal, e que existe uma luta muito grande entre o que está dentro com o que está fora, com os espíritos imundos espalhados pelos ares, eu posso começar a ler a Bíblia, que vai ficar facinho de entender. Agora, se eu for só de carne e osso, não ler a Bíblia não, que você não vai entender nada. Porque uma pessoa de carne e osso não adianta ler isso aqui, porque ele não vai entender patavina nenhuma. Porque isso aqui não tem nada de carne e osso. Mas pelo contrário, a Bíblia o tempo todo não aceita a carne. Jesus mesmo falou, a carne de nada serve. Se eu não entendo que existe um espírito do mal do lado de fora e um Espírito Santo do lado de dentro, e que um milita contra o outro, que eles nunca vão dar a mão um para o outro, o Espírito vai dar a mão um para o outro, vai lá em Gálatas 5:19, sei lá quanto, é um contra o outro. O dia que eu entender que o mundo espiritual é o Espírito Santo dentro de mim, dos olhos para dentro, e o Espírito do mal dos olhos para fora, do mundo, e eu entender que é um contra o outro, pode começar a ler a Bíblia, que você vai ver que vai clarear tudo. Porque agora você está em espírito e em verdade. Jesus falou para a samaritana lá na beira do poço. Ainda virão os verdadeiros adoradores que me adorarão em espírito e em verdade. Não é na carne, não. Os trem de boca para fora. Eu fui na igreja há 20 e tantos anos, não adiantou nada. Mas lá eles não te falaram que Jesus morreu na cruz, com não sei o quê? Eu não estava interessado com isso não, eu estava interessado com as minhas mulheres em Belo Horizonte. Eu nem sabia que existia Espírito. Para mim, Espírito Santo era um Deus que morava lá no céu, não sei onde que é o céu. Não sabia nada, conhecia nada. É mais ou menos João Francisco passar numa floresta e ver uma frutinha amarelinha e for comer, isso for veneno.
A gente não põe na boca o que a gente não conhece, não. Mãe. Eu fiquei 20 anos com Deus sem conhecer Deus. Sabia nada. Eu nunca li a Bíblia. E também se eu lesse também não adianta nada. Não conhecia o mundo espiritual. O Fabiano lá vai ter os fiéis dele. Se os fiéis dele não conhecer o mundo espiritual, ele pode ficar o tempo inteiro na igreja, ele pode ficar até sem voz, de tanto falar que não vai adiantar nada. Ou a gente assume verdadeiramente e aceita que existe um mundo espiritual do qual eu sou impotente. Contra o mal eu sou impotente, mas o bem eu não sou impotente, não, eu posso usar. Existe uma luta espiritual muito grande. Um querendo me derrotar, matar e destruir, e o outro querendo prolongar a minha vida e vida com abundância até a vida eterna. Levar minha alma. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem me segue não andará nas trevas. Seguir Jesus na carne? Como? Onde que ele está? Alguém viu ele aí? Isso é espiritual, gente. Olha o que Jesus chega a dizer: eu sou verdadeiramente comida e verdadeiramente bebida. Se você imaginar isso no mundo carnal, isso é, como é que chama aquele trem? Isso é canibalismo. Isso é espiritual. Como é que nós vamos ler a Bíblia com carne e osso? Cristo, quando disse isso, ele disse de uma maneira simbólica. Lógico que é espiritual, alimento espiritual. Jesus está dizendo que ele é alimento espiritual. Quando ele distribuiu os 5.000 pães lá, o povo saiu correndo atrás dele porque gostou do pão, né? Depois, no outro dia, estava todo mundo atrás dele. Jesus falou assim, Jesus conhecia todo mundo. Vocês estão querendo pão, né? A Bíblia é tanto que tem que perguntar. Então, o Espírito Santo está ensinando, né? Por que não? Tá, mas eu fui assim 20 e tantos anos, Sr. Luiz. A gente tem que... Por isso que eu tinha que ir lá na véia, para a véia mandar tirar os demônios de mim, ué. Buscar o Espírito Santo, a gente tem que ter sabedoria do Espírito Santo. E um homem também não pode ensinar o outro. É o Espírito Santo. Não pode 2 cegos criar o outro. O dia que a gente entender que tem o Espírito Santo de Deus, ontem eu falei para o Cristo, agacha. Deus agachou contigo. Levanta, Deus levantou contigo. Primeira certeza da sua vida: Deus mora em mim. Jesus está comigo. Eu recebo Jesus. Eu aceito dormir com Jesus. Eu aceito caminhar com Jesus. Eu aceito viver com Jesus. Eu aceito a minha vida com Jesus. Então agora, crê nele. Você aceita Jesus? Então só falta uma pequena... Não adianta você ir até em 3 pontas, você tem que ir até Varginha. Tem cristão que vai só até em 3 pontas. Eu aceito Jesus. E cadê o crer? Aí chegou em 3 pontos, eu aceitei Jesus, já tá bom. Não, tem que crer. Quem crê será salvo, e quem não crê já está condenado. Você tem que ir até Varginha, não adianta você ir até 3 pontos só. Eu aceito Jesus, ele mora em mim, eis que estou à porta, ele entrou, faz parte da minha vida, o meu dia tem Jesus, eu tenho Jesus comigo, e eu creio nele. O que é crer? Não. Não. Falamos antes de ontem. Crer é obedecer. Nunca mais vamos esquecer essa palavra, gente. O verbo crer é obedecer. A Eva com Adão, eles acreditaram em Deus? Não. Por que eles não creram em Deus? Porque eles desobedeceram. Ué, se eu creio no André, se o André falar assim para mim, Gilberto, vai ali no campo de aviação que tem
um saco de manga lá para você trazer para mim. Né? Se eu acredito nele, eu vou lá buscar o saco de manga. Né? Se eu não acredito, eu vou lá buscar saco de manga para quê? Tá vendo que quando a gente falou para a esposa da gente assim, agora eu não vou beber mais não. Ela ia acreditar na gente? Ela ia crer na gente? Não, porque você já falou uma, não cumpriu duas, não cumpriu três, não cumpriu quatro. Não, pode falar. E às vezes aquela vez ia ser sincero. Jesus está dizendo, crê em mim, ou seja, o que eu falar você cumpre. O que adianta eu ter um Deus no coração que eu não obedeço? O que adianta eu ter um Espírito Santo de Deus que ele fala para mim, está falando para quem? Está falando para não ir, você está indo. Está falando para não fazer, você está fazendo. Está te falando, ó, ora e vigia contra essa praga desse trem aí, que isso aí é perigoso, o espírito do mal. Porque Deus pôs o espírito do mal no mundo, mas pôs o Espírito Santo para abrir os nossos olhos contra ele. Deus pôs o capeta, é verdade, porque Deus expulsou o demônio para cá. Né? Mas Deus pôs um espírito na gente, que é um espírito O Espírito Santo é um espírito que... É um espírito de revelação. Ele revela. É um espírito de alerta. Ele está sempre atento contra o mal. Para a gente não cair na cilada do demônio. Para a gente não cair na mentira do demônio. É um espírito de revelação. E se eu tenho o Espírito Santo forte dentro de mim, disse Jesus que até veneno se você tomar. Ó, gente, que é isso? Jesus falou, se você beber veneno. Mas se você souber que aquele veneno não vai te fazer mal em nome de Jesus, porque o Espírito Santo está... Que é isso? Você pode até beber, que não faz mal. Não é que nós vamos sair bebendo veneno aí, senão daqui a pouco todo mundo não é assim, não. Né? É o poder de Deus. Aí entra o segundo passo. Né? Aí entra o segundo passo. Devemos acreditar no poder. Poder. Aonde que está esse poder? Dentro de mim. Será que ainda tem gente que quando pratica o segundo passo ainda pensa assim, viemos acreditar num poder superior e pensa em Deus lá no céu? O que adianta o poder de Deus lá no céu, lá no trono dele? Eu não sei onde que é o céu. Eu nunca fui lá. O céu é o local onde Deus reservou para ele morar, é a casa dele. E não revelou para ninguém. E não podia revelar mesmo não, porque senão o homem vai querer ir lá. Se Deus deu o endereço para ele, amanhã os Estados Unidos está lá para tomar ele do trono. Aonde que está esse poder do segundo passo? Dentro de mim. Portanto, é um poder que eu posso usar. Eu não tenho um poder superior, que é um poder superior só de falar, não. Viemos acreditar no poder superior. Cadê? É um poder que atua, é um poder que age, é um poder que trabalha, é um poder que está à sua disposição. É um poder que luta contra o mal. Não é um poder para me dar emprego, não é um poder para me dar mulher bonita, não é um poder para carne, não é um poder para... É um poder espiritual, pelo amor de Deus. Não é um poder para me ficar aqui, Deus, eu preciso trabalhar, eu preciso de um emprego hoje, eu preciso eu preciso, né? Isso é material. Isso você tem perna, Deus já te deu perna, braço, força, né? Energia, Deus já te deu. Isso aí você dá, você vira, né? Panha café, arruma uma coisa para ganhar dinheiro, entra na roda, entra na ciranda do dinheiro, nota de 50 tá rodando aí para todo lado, entra na ciranda, né? Lava carro, engraxa sapato, faz o, né? Entra na ciranda. Agora, se você quiser ganhar de graça também, ninguém vai te dar nota de 50 de graça não, então você tem que roubar. Aí o Satanás vem e fala, rouba, pra você tão fácil. O problema do espírito do mal é esse, gente.
Porque tudo ele resolve com facilidade. O espírito do mal que está do lado de fora, dos olhos para fora, você está sem dinheiro, ele fala, rouba. Você acha que ele te fala que as consequências, ele só fala rouba. E ele põe na tua cabeça dia e noite, rouba, 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 rouba. Rouba que você resolve o problema. Mas ele não te fala que você está sujeito a ser preso, ele não te fala que é violação ao 5º mandamento da lei de Deus, ele não te fala que isso é contra a fé, que é contra Deus, que é contra as ordens dos homens, que a justiça dos homens pode pegar, que você está dando prejuízo para alguém, que você está tirando do suor de alguém. Ele não te fala nada disso. Até que você pode morrer e uma pessoa tirar em você legítima Ele não fala isso, só fala assim, vai lá, bobão, lá tem, ele te mostra o dinheiro que tem na gaveta. Ó. Tua mulher arrumou outro. O espírito do mal de fora. Mata ela. Ué, é tua. Com coisa que nós temos. Eu não sou dono nem de mim. Diz a palavra que eu não tenho a minha propriedade. Eu não sou meu. Imagina eu ser dono de alguém. Mas a mulher dá para quem ela quiser, ué. E eu, porque não fui capaz, eu não sou merecedor. A palavra de Deus vai dizendo, aceita tudo que te acontecer. O demônio fala, não aceita não. Vai lá e mata ela. E quantos assassinatos nós temos aí? Né? Todo dia tem notícia de vários. Porque a pessoa não aceita. Poder. Poder contra poder. Espírito Santo, espírito do mal. Poder contra poder. Poder contra poder. Poder contra poder. Gilberto, e a carne nessa história? Como é que fica? Ah, coitada. É a que mais sofre. Ela, porque o espírito do mal acusa ela, a coitada da carne, que não tem nada a ver com peixe, tadinho. Né? Fica sem os dentes. Olha o pé do Jorge, como é que chegou. Eu tirei foto, tá aqui. Agora já melhorou lá. Né? Você fica sem saúde, você fica sem a esposa, você fica sem o pé, você fica sem o pescoço, você fica sem dignidade, você fica sujo, cagado, mijado. Indigente. Esse dia o Diego teve lá na porta de casa, eu falei, não, Diego, pelo amor de Deus, toma um banho aí. Ninguém merece essa carne tua. Era culpa dele? Não. O espírito mal não deixa nem banho tomar. Pode tomar banho não. Vai perder tempo. Ao invés de tomar banho, quanto mais sujo você tiver, mais dó as pessoas vão ter de você. Por que não tem pedidor de mendigo limpo? Querem gravar. Porque, lógico, acabou que não vai dar dinheiro. Se eu sair aí mendigando desse jeito aqui, eles vão falar. Então você tem que ficar sujo, cagado, mijado. Aquilo ali é obra do demônio colocando na consciência da pessoa que ele tem que ficar sujo mesmo, cagado, mijado. E depois a pessoa não vê que é obra do mal. Para o povo ter dó dele. Para o povo ter misericórdia dele. Ah, só de olhar dá dó. Né? E se torna mentiroso. O Diego, muito raro, muito difícil ele vir para cá, apresentando uma vida, porque ele descobriu uma manha de ganhar dinheiro aí, que misericórdia. Ele fica na porta da farmácia ali, de todo carro que chega de fora, porque os daqui já conhecem ele. Todo carro que chega de fora, ele vai lá. Ô, meu filho tá passando fome. Meu filho tá passando fome. Ou então chega com a receita. Eu preciso de uma lata daquela de como é que chama? Né? É R$54. Ele vai ali numa outra farmácia, vende por 20. Ainda tem uma praga lá da outra que compra, porque é demônio também. Demônio com demônios dá certo. Né? Mas enfim, gente. Poder contra poder. Poder contra poder. Poder contra poder. Na minha vida tem poder contra poder?
Nota 1000. A minha vida é só eu? Arroz, feijão e caminhão? A minha vida é só eu? Não. Na minha vida tem. Às vezes a gente fica vendo jogo de futebol na televisão, não sei pra quê, porque o maior jogo que está sendo disputado na vida sou eu. É o diabo querendo me matar e um Deus querendo me levar para a vida eterna. Um diabo querendo me enfiar com a cabeça para dentro do inferno de vez, para misturar com tudo enquanto é coisa que não presta, e um Deus querendo me dar vida e vida em abundância. Isso, o jogo acaba significando, o jogo da vida e a morte. Poder contra poder. Qual o poder que vai vencer hoje em nós? Qual é o poder hoje que atua em mim? Qual de fato é o poder que eu estou buscando? Poder de fora, poder da química, poder da droga, poder da embriaguez, poder do prazer, poder do gozo, poder de gozar, poder de viver esse mundo, de aproveitar esse mundo, as delícias do mundo, ou o poder do Espírito Santo de Deus? Gilberto, a palavra de Deus fala qual que é o poder de um, poder do outro, fala. As obras da carne é fornicação, bebedeira, orgia, embriaguez, fornicação, ciúme, inveja, contenda, essa bagunçada aí tudo, essa zona aí, né? E o poder do Espírito Santo? Aí é tudo sentimento, aí você pode ver que está de dentro, bondade está de dentro, doçura, uma pessoa doce está de dentro, temperança, o que é temperança? Uma pessoa temperada não é aquela que já sai filha da puta, desgraçada, só porque... Não. Uma pessoa calma. A pessoa xingou, falou, pera, vamos pensar se eu estou... Às vezes a razão realmente é da pessoa. Né? Tá igual o Rodrigo, quando o demônio pegou ele aqui, queria que matasse o sujeito aí, porque o rapaz errou, tem que matar. Já pensou uma comunidade terapêutica que não aceita erro? Ué? É cadeia? Cadeia que deve ser assim, não sei também, nunca fui lá. Mas de certo é assim, né? Aqui não, nós vamos aceitar erro sim. Eu estou falando para a Rosiane direto, para Rosiane, eu tenho que ser próximo dos meninos da equipe, não. Eu tenho que ser próximo de vocês da equipe, não. Da equipe eu tenho que atuar com rigor. Ah, entra para monitor para ver. Comigo o trem vai ferver. Não aceito xingar, não aceito responder, porque a minha missão são os residentes. Os meus amigos são os residentes. O meu produto é o residente. Equipe não. Equipe passou a ganhar e receber do Estado, porque é o Estado que paga. Não é? Ah, meu filho, tem que andar ali, ó. Não é no serviço, não. É no amor, na bondade, na doçura, na temperança. Ser uma pessoa doce, doce como mel. Uma pessoa doce, doce. Doce. Que todo mundo gosta, que todo mundo fica bem ao estar perto dela. Uma pessoa que onde chega está bem, todo mundo está bem com ela. Não é aquela pessoa que chega e o caboclo já faz. Você hoje de novo. Né? Ih, é esse cara hoje de novo. Nossa Senhora, quem aguenta? Se tiver gente assim, não deixa a gente pôr como monitor, não. Gente que cobra demais, gente que exige demais. Autoritarismo, faz isso, faz aquilo. Aqui não. Aqui vai continuar sendo uma casa santa, uma casa sagrada, uma casa de Deus, e não vai ter um ser humano capaz de tirar isso da gente, porque a obra do Espírito Santo tem que continuar fazendo aqui, assim como o senhor Iraí falou, que nós não vamos encontrar aqui só joio, só trigo, vai ter joio também. O que tem? E não é isso que está escrito na palavra de Deus, que é para a gente viver misturado? Como é que aqui a gente quer ter só trigo? Não, nós queremos joio aqui também. Separação da colheita. Uai, não chegou a colheita ainda.
Nós vamos sim aceitar o joio com carinho e nós vamos amar o joio. E o joio vai sair daqui com... Pô, irmão, por que eu fui fazer aquilo ali? Né? Ah, gente, o amor vence. Isso não é obra humana, não. Porque se eu estou aqui falando que tem um Espírito Santo dentro de mim e eu não atuar com ele, é melhor eu ir embora, sair correndo aqui e nunca mais voltar aqui. Porque se for minha carne que estiver aqui, pode me expulsar disso aqui para nunca mais voltar. Porque se eu estou falando que existe um Espírito Santo que atua dentro do homem, eu tenho que provar que tem um Espírito Santo aqui dentro. Eu não posso só falar da boca para fora. Eu tenho que dar testemunho de que existe um Espírito Santo aqui dentro. Um Espírito Santo que atua, que trabalha, que move e que luta contra o mal. E o mal quer pegar o monitor, quer pegar, né? Principalmente os monitores. Como o mal aqui tem detonado os monitores e montado nas costas, e os monitores aceitam bonitinho. E o mal entra e o caboclo já quer ficar bravo, quer ficar nervoso, né? Quando a gente entra no Bradesco, trabalhei no Bradesco muitos anos, a primeira coisa que vem lá, a gente é obrigado a ler um manual de 200 folhas. Primeira coisa que tem lá nesse manual: o cliente sempre tem razão. Pode te xingar tua mãe, teu filho, teu passarinho, pode xingar o que você quiser. Ele é o certo, você está errado. Assim é com salário. Assim é o monitor aqui. Pode te xingar, pode xingar tua mãe, teu pai, teu bisavô, tua avó. Ele está em tratamento, ele está difícil, não é fácil para ele não. Está pensando que é fácil ficar aqui? Ele está em tratamento, não é fácil para ele não. A tua mãe é para ser xingada mesmo por eles, precisa xingar. E se xingar, fala, não tem problema não. Nós vamos anotar no livro ali, mas um monitor xingar, perdeu o Espírito Santo. Nunca. Já era. Se em outras comunidades, sou como é que chama? Sou Edgar, já passou foi monitor muitos anos lá na Beija-Flor. Pode que em outras comunidades não seja dessa forma. Pode que em outras comunidades ele tem, né? Na base do castigo, né? O Espírito Santo está aqui, ó. Ninguém vai violar isso aqui. Ninguém. E não é também porque o monitor errou aí que nós vamos sair já pendurando ele na corda, amarrando, pondo para fora e chutando lá. Não, todo mundo aceita. Deus perdoa tudo. Deus fala, não, vamos corrigir, vamos tentar mais uma vez, vamos batalhar com ele, porque ele também é filho de Deus, ele também é o diabo, atenta ele dia e noite também. Você está pensando que é fácil? Está pensando que é brinquedo? E também nós não vamos aí crucificando todo mundo, não, né? Mas que monitor tem que amar, tem. Exigem o amor, por força desse Espírito Santo que está aqui, por força do Espírito Santo de Deus, que atua nessa obra dele. Não é minha. Se fosse minha, eu já tinha fechado isso aqui há muitos anos. Não ganho nada, só gasta. Toda hora o Daniel está lá pegando dinheiro, né? Nossa Senhora, não acaba, né? Inclusive agora saiu outro edital para a gente, nós temos oportunidade por mais 10 pessoas. Eu estou em oração. Vou já colocando? Não, tem que ser com muita calma. Não sei se vai dar certo. Se atrapalhar o Espírito Santo de alguém, eu falo não. É mais dinheiro? Não é o dinheiro que resolve o tratamento. É o amor. E a vontade, né? Porque eu tenho visto aí as pessoas às vezes saem, voltam. Será que tem interesse em conhecer a palavra de Deus? Será que de fato quer esse Espírito Santo de Deus? Quer ser de amor, de bondade, de doçura? Quer ser um homem de sorriso, um homem de doçura? Ou quer continuar no mundo com o Espírito do mundo? Porque o Espírito do mundo... Uma coisa é certa, a pessoa entrou nessa comunidade que ele vai entender a obra do Espírito Santo e a obra de Satanás e vai. Agora depois ele escolhe qual que quer viver. Porque isso nós vamos mostrar aqui dentro. A obra do Espírito Santo e a obra de Satanás.
E ele escolhe qual que ele quer viver. Se ele quiser viver lá no mundo, vive. Mas a consciência vai pesar. Amém? Então vamos rezar mais.